bactérias produtoras de beta-lactamase. Então a gente acaba colocando inibidor de beta-lactamase junto. Tá? Menos estáveis possuem ação contra enterobactérias, como eu já tinha colocado, coloquei alguns aqui para vocês, normalmente usados como inibidor de beta-lactamase. Coloquei até algumas combinações aqui embaixo. Amoxicilina com ácido lavulano, amoxicilina com subactéria e peracilina mais tazobactéria. Deixei 3. Essa última aqui não é uma penicilina. A ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração. Só foi para mostrar que hoje a gente tem o avibactam, como ceftriaxona. Hoje a gente tem cefalosporina de gerações diferentes, também com inibidores de beta-lactamase. Hoje a gente já tem essa função. Ok? As resistentes às beta-lactamase. Resistente à beta-lactamase, cuidado. Isso é uma forma de classificar. Não quer dizer que qualquer beta-lactamase produzida, essa classe ela tem resistência contra todas. É só uma forma de classificar. Vou repetir mais uma vez, é só uma forma de classificar. Não vai achar que você tem lá uma bactéria produtora de carbapenemase, que é uma beta-lactamase, você vai usar um medicamento desse, você vai ter qualquer tipo de ação. Não tem nada a ver. Tá? Eles colocaram isso nessa nomenclatura só para diferenciar dentro as penicilinas quem é mais estável frente a algumas beta-lactamases. É só isso. Muita clareza nisso aí. Quem não prestar atenção nisso aqui, chegar lá na prova vai errar. Porque vai achar que essa classe ela é resistente às beta-lactamases. Eu posso usar ela para qualquer beta-lactamase que vai resolver o problema da infecção do paciente. E não vai, beleza? Não vai. As beta-lactamases são várias enzimas. Existe penicillanase, eu já expliquei isso aqui. Cefalosporinase, carbapenemase, nós temos uma gama de enzimas. Tá? Isso não quer dizer que todas essas enzimas o medicamento vai ter ação. É com o uso de inibidores de beta-lactamase. Não é que eu uso o inibidor de beta-lactamase, qualquer beta-lactamase ele consegue lá inibir também. Também não, nós temos beta-lactamase plasmidiais, nós temos beta-lactamase cromossomais, nós temos beta-lactamase produzidos por bactérias diferentes. Nem todas eles conseguem inibir. Beleza? Então, cuidado. Cuidado nas perguntas genéricas, cuidado nas perguntas específicas. Se é uma pergunta geral, a gente está falando da classe, é essa nomenclatura. Se eu estou querendo dizer que essa nomenclatura está afirmando que esse medicamento ele resolve todo o problema das bactérias produtoras de beta-lactamase, não é isso que ele está falando. Não é isso. Certo? Então a gente precisa estar atento a essa situação. Então, penicilinas mais usadas em ambiente. Voltando. São penicilinas usadas em infecções por bactérias produtoras de penicillanase. Eu deixei bem claro qual é a beta-lactamase principal, que é a penicillanase. E eu coloquei aqui os dois fármacos, oxacilina e amoxicilina. Hoje a gente usa mais oxacilina. Então, um medicamento que a gente luta para não faltar em ambiente hospitalar, porque é a nossa primeira opção ali, para a gente ter lá um estafilococcus produtor de penicillanase para a gente usar, beleza? Primeira escolha, estafilococcus produtor de penicillanase. Preste muita atenção nessa informação. Gente, eu estou pedindo atenção de você, porque são gargalos que você entender, você vai escorregar. Primeira escolha, infecções do estafilococcus produtor de penicillanase. Preste atenção nessa informação para vocês não analisarem errado. Em pacientes alérgicos a penicilina, eu usaria glicopeptídeo. Eu estou falando sobre o que aqui agora? Estou falando sobre, qual classe que eu estou conversando? Resistente a beta-lactamase. Esse é o meu assunto. Eu não estou falando de penicilina agora. Eu estou falando de uma classe de penicilina. Se eu faço uma pergunta para você, paciente que tem alergia às penicilinas como classe, qual que seria a outra classe de escolha? Seria os lipopeptídeos? Macrolídeos. Estou falando da classe. Agora aqui eu estou falando de uma subclasse, eu estou falando de uma coisa específica. Eu estou conversando com você sobre estafilococcus aureus, produtor de penicillanase. É essa a minha conversa com você agora. Eu não estou conversando com você sobre a classe das penicilinas e uma alergia à classe e qual seria a minha primeira opção de outra classe. Essa é um outro contexto. Agora não, eu estou conversando com você. Eu tenho uma paciente específica com infecção por estafilococcus aureus, produtor de penicillanase. Eu gostaria de usar oxacilina. Só que o paciente é alérgico à penicilina. Eu vou normalmente para qual classe? É uma opção, normalmente a primeira linha de opção que eu tenho. Hoje tem cefalosporina de quinta geração. Eu tenho outras opções que eu posso usar, mas normalmente hoje a gente vai para vamos cima. Preste muita atenção.
as duas perguntas. Agora, se eu estou lá assim, ó, eu tenho um paciente que quer usar uma penicilina de forma geral, a classe, e aí dentro da classe, o meu paciente tem alergia às penicilinas. Qual seria uma classe de substituição? Macrolítico. Certo? Por quê? Porque os macrolíticos têm um espectro de ação muito parecido, muito similar, tá? Baixos efeitos colaterais também, muito parecido com as penicilinas, e tem uma boa cobertura. Então, normalmente, é a nossa primeira linha de opção. Ficou claro, gente? Ficou claro? Vou no fundo? Espere. Vou ver lá na hora da prova. Quando tiver essa pergunta, uso hospitalar, antipseudomonas, e nós temos as carboxipenicilinas, tá? Normalmente, a gente coloca aí, são alguns medicamentos que têm um espectro melhor sobre algumas bactérias mais de ambiente hospitalar. Então, são penicilinas mais usadas em ambiente hospitalar, mais usadas porque não existe essa restrição. O paciente pode estar em ambulatório, usar, vai da necessidade. A gente não escolhe medicamento só porque o paciente está internado ou não está internado. A gente escolhe para um caso clínico dele. Se o caso clínico dele exige um uso esse hospitalar, a gente vai usar sem problema nenhum. Piperacilina, anticarcilina, carnicelina são alguns fármacos do grupo. Penicilinas mais usadas em infecções hospitalares, pseudomonas, acineto, então são algumas bactérias aqui que eu coloquei, que a gente são problemas aí em ambiente hospitalar, tá? São medicamentos de maior custo, são antibióticos que normalmente têm um custo mais elevado, e hoje para nós é uma reserva, não são fármacos de primeira linha, principalmente para a questão ambulatorial e infecção comunitária. E aqui por último, sai das penicilinas, eu até puxei o gancho aqui, mas deveria ser uma adendo, né? Eu coloquei aqui porque eu não posso falar que inibidor de beta-lactamase é uma penicilina, tá, gente? Inibidor de beta-lactamase é inibidor de beta-lactamase, então cuidado com essa pontezinha aqui, só para não fazer esse erro. Então esses inibidores, eles inibem beta-lactamases, devolvendo ao antibiótico o seu efeito terapêutico. Isso é muito importante, isso você precisa guardar. Não vai, já falei isso também, vou repetir novamente, quem gosta de anotar já tem essa informação, não vai colocar aí ou dizer nas suas anotações que os inibidores de beta-lactamase têm um espectro de ação das penicilinas ou do antibiótico. Não faz. Zero. Não tem nenhuma ampliação de espectro de ação. Na verdade, ele devolve aquilo que o antibiótico já tem. Certo? Por exemplo, qual seria o espectro de ação da amoxicilina? Só vai devolver o mesmo espectro que ela já tinha. A enzima estava degradando, se a enzima não degrada mal o medicamento, ela volta a ter a ação normal dela. É isso que ela vai fazer. A amoxicilina não vai virar uma piperacilina, ela não vai virar outro fármaco, ela vai continuar sendo amoxicilina. Por quê? Porque o inibidor de beta-lactamase não vai se ligar em nenhum outro local que não seja a enzima. Então não tem como ele fazer sinergia. Não é a mesma coisa assim, ó, você está lá, um paciente com infecção, e a infecção dele é grave, e você está querendo fazer sinergia com dois antibióticos. Você está usando um de parede e um de síntese proteica. Um de parede e um que age por via de metabólico. Você está fazendo sinergia. Você está com dois antibióticos, agindo em pontos diferentes e ampliando o efeito. Agora, quando eu coloco o inibidor de beta-lactamase, não é isso que eu estou falando. Eu estou tentando devolver a ação do medicamento e não fazer sinergia. São situações diferentes. Então, espero que vocês guardem isso aí. Beleza? Então, o ácido clavulanato de potássio é um deles, o subactam, o taso, o AVO. Hoje a indústria está produzindo novos inibidores, cada vez inibidores com uma ação melhor. Tá? O avibactam é um dos últimos aí que a gente tem. E normalmente, inicialmente a gente usava com as penicilinas, hoje a gente já usa com as cefalosporinas e a gente vem ampliando, a indústria vem ampliando essas opções. Tá? Então eu coloquei 3 penicilinas, 2 aminopenicilinas, uma carbox e os seus respectivos inibidores de beta-lactamase na frente. Ascoadulano, está faltando um aqui, subactam e tazobactam. Piperacilina mais tazobactam, gente, é muito comum a gente instalar. Se vocês estiverem lá no hospital de Barra, meu Deus, vocês vão cansar de ver impressionante. Piperacilina mais tazobactam, UTI, paciente de cirurgia ortopédica, muitas vezes com infecção um pouco mais grave, infecção hospitalar. Você vai ver muita prescrição de piperacilina mais tazobactam. Tá? Agora, quando você for para o ambulatório, você já quase não vê o uso desse medicamento. Vários antibiogramas ambulatoriais a gente não coloca. Piperacilina mais tazobactam e antibiogramas de ambulatório. E aqui é ceftazidima mais avibactam, que é uma combinação muito boa.
traz um espectro de ação muito interessante, porque é uma cefalosporina de terceira geração, ela tem um amplo espectro, excelente biodisponibilidade, efeitos colaterais bem tranquilos, e mais um inibidor de beta-lactamase, que é um problema que às vezes a molécula tem e a gente consegue estabilizar com a avibactam. É uma cefalosporina que pega pseudomonas, tá? Então assim, a gente consegue ter um medicamento aí, né, bem robusto para uso hospitalar. Tá? Então a maioria dos hospitais hoje padronizam o cefalosporina mais avibactam como opção de infecção hospitalar. Depende muito se é infecção comunitária, depende muito se é infecção cholamar, depende muito do foco da infecção, de tudo, né? Quando a gente tem as enterobactérias as primeiras coisas são as penicilinas, né? Então a gente pode usar penicilinas, cefalosporina de segunda, terceira geração, hidratoninas também a gente pode utilizar, tá? Aí, exemplo, uma bactéria mais resistente, aí a gente tem clonas, aí a gente não aplica, certo? Mas a gente, de cara, assim, a gente vai com esses medicamentos mais tranquilos. Pessoal, então, essa é uma introdução. Professor, o que faltaria aqui? Eu, no lugar de vocês, eu puxaria uma caixinha com mecanismo de ação, beleza? Faria um mecanismo de ação bonitinho, completo, né? Se eu vou usar para me estudar, vou fazer alguma coisa decente, né, pessoal? Aí eu puxo lá um mecanismo de ação. Aí vocês peguem aquele que eu deixei lá, que é um mecanismo, um modelo até um padrão interessante que eu coloquei para vocês lá nas penicilinas. Ele está mais completinho. Aí você coloca lá, né, as penicilinas, são antibióticos beta-lactâmicos, que possuem como mecanismo de ação sobre parede bacteriana, elas se ligam principalmente nas PPPs, que são enzimas que estão funcionando na transfertilação do peptídeo glicano. Tudo está lá na anotação de vocês. Essa inibição vai diminuir a substância do peptídeo glicano, interferindo no equilíbrio osmótico da célula, né? A gente vai diminuir a rigidez de parede, consequentemente promovendo a morte da bactéria. Então, seu efeito é bactericida ou bacterostático? Bactericida. Classicamente, bactericida. Todos os antibióticos de parede, classicamente, são bactericidas. Classicamente. Certo? Porque a dose é um fator condicionante. Ok? Então, professor, beleza, professor. Fui lá, coloquei um mecanismo de ação, que é a farmacodinâmica. Está lá bonitinho. O que mais eu coloco? Principais efeitos colaterais, certo? Quais são os principais efeitos colaterais dos antibióticos? Náusea, vômito, dor abdominal, tem aqueles efeitos comuns a todos? Então esses aí são os clássicos efeitos comuns a todos. Mas exemplo, qual é o principal efeito colateral em relação às penicilinas? A hipersensibilidade, não pode faltar. Não pode faltar, cara. Você é médico, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai usar uma penicilina é a hipersensibilidade. É a primeira coisa que tem que ir na sua cabeça. Caraca, será que meu paciente é alérgico à penicilina? A primeira pergunta você vai fazer: o senhor já usou penicilina alguma vez na vida? Você já tomou amoxicilina? Vai falando os nomes para ele, tá? Porque você não vai achar que ele sabe, né? Todas as penicilinas, pelo amor de Deus. Então você vai falando o nome para ele. O senhor já tomou amoxicilina alguma vez? O senhor já usou bezetacil alguma vez? Né? O senhor lembra de ter usado algum medicamento nesse sentido? Aí ele vai falar: olha, já usei, olha, eu tenho alergia. Vai na época, tá? Aí você já tira, né? Então a hipersensibilidade é muito comum, beleza? Então esse é o ponto principal que a gente tem em relação a isso. Os demais efeitos são efeitos muito mais rápidos, tá? Interações medicamentosas, né? A propenicida é um dos fármacos que tem uma interação ali que pode muitas vezes trazer até benefício. Por exemplo, nós utilizávamos penicilina, mas propenicida para tratamento de gonococo, gonorreia. Então a gente colocava aqui a penicilina aqui, ó, a gente já utilizava bastante com probenicida, né? Professor, o que é a probenicida? A probenicida é um medicamento que diminui a expressão tubular de alguns fármacos, ok? E alguns mesmo, né? Na verdade, eu posso falar até vários, tá? Vários fármacos. Então, a probenicida ela acaba diminuindo a eliminação de alguns medicamentos por eliminação tubular. Então, o que ela faz? Ela retém o fármaco. Consequentemente, se o fármaco não é depurado, eu acabo o quê? Aumentando a concentração dele. Se aumenta a concentração, aumenta a biodisponibilidade. E isso aumenta a potência. Então, para alguns medicamentos, isso é usado até com benefício.
aumentar a potência. Para outros pode ser um prejuízo, porque gera toxicidade, beleza? Então eu preciso entender quando isso é um benefício para mim, como médico, ter essa interação, e quando vai ser um prejuízo, porque pode gerar uma toxicidade no medicamento. Exemplo, os carbapenêmicos pode gerar até uma toxicidade. As penicilinas pode ser um benefício, ok? Então, mas é uma interação importante aí. Então eu avaliei as classes, as subclassificações, indicações clínicas, espectro de ação, porque as combinações com os inibidores de beta-lactamase, mecanismos de ação, efeitos colaterais, interações medicamentosas. Fechei. Professor, e aí? E aí você vai fibrose? Né? Você fez 1, você faz 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Beleza? E aí você vai puxando e vai colocando nessas caixinhas aí. Coffee break, pessoal. O senhor já estava para morrer. Pessoal, cafezinho. João Batista.